Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: Fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Paulo vai dizer, quando se morre para o pecado, verdadeiramente, se morre ali na cruz como Jesus morreu, e passa-se a praticar as verdades. Carregar a cruz é renúncia, renunciar dos maus caminhos, renunciar do que antes, outrora éramos errantes, amoldando segundo o padrão do mundo. Mas cabe agora caminhar adiante, sem voltar às práticas anteriores. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Devemos fazer aquilo que é edificante, para manter tanto o espírito reto, como o corpo e a alma incorruptível. Não pode-se, uma vez que está livre do pecado, não está como escravo do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, não pode usar da liberdade em Cristo, para fazer aquilo que não é edificante, porque se retorna, perde-se o amor. Ontem Jesus nos falou no caso de Saul com Davi. Davi andou segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Mas nota-se que quando ele caiu ali no caso de Urias, houve uma cegueira. Natã, quando o exorta, Natã, por parábola, ali lhe exorta, e ele condena a atitude daquele que fez aquilo, E Natã tem que expor de forma aberta com ele, Davi, este alguém é tu, E ele ali abriu os seus olhos em relação que o pecado estava diante da sua face, através daquela exortação, que teve que ser mais dura, assim como Jesus hoje nos diz que ele foi, exortou com Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque ele estava com uma atitude que não correspondia à atitude daquele que segue o reino dos céus, mas ele estava com a atitude do maligno, que é tropeço, porque era necessário que Jesus fosse ali condenado, fosse humilhado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, por todos aqueles que se opunham, pelas autoridades, pelos governantes, pelas nações que amotinavam em vão, para que se cumprisse tudo que está escrito nas Escrituras, assim como ele cumpriu, não a sua vontade, mas a vontade perfeita e agradável do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, um único Filho, o primogênito na ressurreição, para todo aquele que o crê de entendimento, através da fé, exercitando a fé através das obras. O exercício da fé é o triunfo, do qual vence o mundo. Mas esta liberdade, ela é somente para aquilo que nos é edificante, porque se buscar retroceder, a alma não agrada daqueles que retrocedem, daqueles que voltam a viver injustamente.
Inclusive, até mesmo as suas atitudes de outrora, que eram justas, não são possíveis de o justificar se ele passa a viver de forma injusta, né? Assim, nós devemos nos exortar todos os dias uns aos outros, né? Assim como o Espírito Santo me utiliza aqui nesta palavra, assim eu acato e me analiso, né, para ver aonde tem que me corrigir, porque é necessário todos os dias, dia após dia, né, analisar as nossas atitudes, porque através delas Deus nos conhece e as obras, né, acompanham para aquele dia que terá o julgamento, né, aonde vai ser analisado a atitude de cada um. E assim nós perseveramos com atitudes da qual nós somos libertos do pecado, mas não utilizar, né, essa liberdade para aquilo que não nos edifica. Fugir das obras infrutíferas, que são obras das trevas. Adicionar as virtudes que há em Cristo em nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, a benignidade, a misericórdia, né, usar, como ele nos disse, a piedade como fonte de alegria, usando os talentos, compartilhando com os mais necessitados, lançando fora todo o egoísmo, né, não utilizar a piedade como fonte de lucro. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.